graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de todos, amém? Diga ao seu irmão, você nasceu... A igreja hoje está animada, vamos lá. Você nasceu com um propósito. Você já descobriu qual é? Diga, você nasceu com o propósito de servir. Que a paz de Jesus esteja com toda a igreja, amém? A pergunta é, você já se dispôs ao serviço deste Criador de Deus? Hoje é a quinta mensagem da série Direção Divina, estamos estudando o livro do pastor Greg Groeschel e tem sido maravilhoso, como toda semana eu digo, porque eu fico maravilhado. Eu procuro ler o capítulo sempre na semana que vou ministrar, sou muito edificado através da leitura deste livro. Se você deseja, procure no Renault Store, nós ainda temos alguns exemplares para que você possa presentear alguém, vale a pena presentear alguém com este livro maravilhoso. Salmo 32, quero que você leia comigo. Salmo 32 diz assim: eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Vamos começar? 1, 2, 3. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Amém? O Senhor Jesus é aquele que fala-nos ao coração e Ele é o modelo que nós devemos seguir. Jesus veio a este mundo para servir. Ele um dia pegou, os discípulos estavam discutindo quem seria o maior dentre os discípulos, dentro do colegiado apostólico. Jesus pegou uma toalha, uma bacia, entrou na sala e começou a lavar o pé e enxugar o pé de todo mundo. Foi servir, para dar uma lição, que aqueles discípulos dele não estavam ali para serem servidos, ou para conseguir um cargo, uma posição, eles não estavam barganhando alguma coisa, não. Nós também fomos chamados para servir, e é por isso que Jesus pode nos instruir, o Jesus pode nos ensinar, Ele pode nos aconselhar de como nós devemos proceder na terra. E o tema de hoje é, decida servir. Nós já falamos sobre começar, parar, permanecer, avançar, e agora a quinta, servir. Repita comigo, começar, parar, permanecer, avançar, servir. Hoje eu quero aprender como é que eu posso servir. O pastor Greg Groeschel, ele diz, você não precisa ter fé para concluir. Você precisa ter fé apenas para dar o primeiro passo. Isso serve e se aplica também no serviço. Talvez você seja um membro desta igreja e está na cadeira. Mas na cadeira no sentido de que não se movimenta para servir, para fazer alguma coisa. Às vezes você tem filhos e traz seus filhos para o berçário, e enquanto você assiste o culto, tem um time de irmãos lá servindo. Quem sabe um dia você também não possa ir lá e dizer assim, eu já sou membro da igreja, e eu já passei por todos os processos, eu conheço a igreja, eu quero servir aqui no ministério. Eu quero servir um dia ali ajudando a estacionar os carros, eu quero ter esta experiência, porque servir é importante. Sirva antes de tudo. Eu quero ler com você o texto, vou ler bem rápido, porque a mensagem hoje tem muito para escrever, fique com a caneta na mão, todo mundo já clique, já? Já? Meu Deus. De novo? Tem gente atrasado ainda. Clica olhando para mim, vai lá. Tem gente conversando ainda, tem uns anjos que ficam batendo asa, na hora que a gente está passando a lição, aí esses anjos, já sentou? Sentou, anjo, vai, anja, tem anja batendo asa, vai, tem anjo, não, tem anja batendo asa aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Uau! Vocês estão servindo pelo menos para clicar a caneta hoje. Glória a Deus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, que diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e converteram-se ao Senhor.
Notícias desse feito chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Diga glória a Deus. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E os fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 ao 30, foi o que nós lemos. E agora ouça o que é que Jesus fala em Mateus 16, 24. Leiam comigo. Então Jesus e os seus discípulos... Vamos de novo, porque eu perdi aqui alguma coisa. Vamos lá? Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por causa, a encontrará. Nós não fomos chamados para celebrar a nós mesmos, mas para negarmos a nós mesmos. É isso que Jesus nos ensina, e o texto que eu li de Atos dos Apóstolos, nós vamos discorrer durante a mensagem. É muito importante, quando a gente quer uma direção divina para a gente, nós temos que parar nesta estação, que é o do servir antes de tudo, e não estar aqui para ser servido. Jesus disse que um verdadeiro discípulo dele tem que negar a si mesmo, negar a si, negar sua vontade, seus desejos, negar o desejo de que todos estejam do lado dele, sabe, fazendo tudo o que ele quer, negar-se a si mesmo e botar uma cruz nas costas e seguir Jesus. E Jesus não fez outra coisa senão servir. Pense uma coisa, não faça de você o centro da sua vida, senão você se tornará um egoísta e não viverá feliz e nem de acordo com o Evangelho de Jesus, porque nós não fomos chamados para celebrar a nós mesmos. Nós temos uma chamada, é para negar a si mesmo, negar essa raiz, essa origem que nós temos. Então, decida viver para servir, tome esta decisão. Então, você tem que pensar assim: eu tenho que ser o terceiro nesta lista. Que lista? Primeiro Jesus, depois o outro, e eu venho em terceiro, sabe? Primeiro Jesus, depois o próximo e depois você. Diga: Jesus, o próximo, eu. Então, até chegar em você, primeiro passou por Deus. Agora, você não serve a Deus se não servir ao próximo. Depois que você serviu a Jesus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, através do próximo, pode ter certeza que Deus haverá de abençoar a sua vida. Aliás, a realização estará em você já estar servindo. Então, eu preciso colocar na minha mente, no meu coração, que o mundo não gira em torno do meu umbigo, que eu não sou o único, eu preciso entender isso. Sai de cena, sabe? Sirva as pessoas. Tome a decisão de conectar-se com a comunidade, conectar-se com pessoas, estar, sabe, diretamente ligado a um trabalho em que você possa confiar e entregar a Deus o resultado daquilo que você está fazendo. Não compete a você fazer as coisas acontecerem, compete a você obedecer, compete a você servir. E o resultado disso que você está fazendo, deixa com Deus. Há um texto da Bíblia que diz assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muito você achará. Isso quer dizer, sirva outras pessoas
E depois de muito tempo, isso vai dar uma volta. Aí fora diz assim: o universo responde. Não é assim? No meio coach filosófico aí das coisas. O universo, que não está errado também. Mas eu sempre digo assim: o universo criado por Deus e Deus responde através do universo para você. É uma lei básica. Então, quando você serve, você precisa se esforçar. Eu me lembro que o pastor Jeremias pregou lá no Rio Mar, e ele começou pregando uma mensagem, falou: só que família bonita, né? Na foto. Quem lembra disso? Bonita a família, né, gente? Ali assim, na foto. E a mensagem dele naquela noite, ele falou assim: algum pai aqui ensinou seu filho a ser, ensina o filho a ser egoísta? Ninguém ensina. E aquele dia eu falei: é verdade. A natureza da gente já vem com esse chipzinho embutido, eu e eu primeiro. A criança, sem saber, inocentemente, ela fica procurando o espaçozinho dela e dá mordida no outro. Primeira coisa que ela sabe defender é que ela tem um dente, que isso pode causar dor no outro, ele morde para o outro vazar e ficar só ele com o brinquedo. Não dá, puxa, não sabe nem falar. E a gente cresce assim, depois a gente já vai diferente, já vai dando mordida diferente. Mas assim, por isso que a gente tem que lutar, porque isso já veio no nosso DNA. Então, o servir é uma questão de obediência a um chamado de Deus, é uma questão de direção divina. Não é algo que eu nasci, eu sirvo maravilhosa, eu me nego a mim mesmo. Não existe nem Poliana, que fazia o jogo do contente. Não existe. A gente tem que lutar. Você começa orando, faz oração só para os outros para ver. Quanto tempo você vai demorar para dizer: você abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa a minha igreja, abençoa meus negócios, minha saúde, ouve a minha oração. Tenta fazer isso. E você vai ver quanto está impregnado em você querer as coisas só para você. E a fé cristã que nós abraçamos em Cristo Jesus é uma fé que nos ensina e dá sinais claros de uma rendição total a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Jesus diz: aquele que vem a mim, então eu tenho que ir a Ele. Ele diz: eu não vou lançar fora, pode vir a mim, mas eu tenho... Por natureza normal, o homem não vai a Deus, se não for um impulso do Espírito Santo. Então nós precisamos entender bem esta realidade que a palavra de Deus nos ensina, que se aplica às nossas vidas. Olha o que Jesus disse: digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair e não morrer, diga: eu preciso morrer, continuará só ele, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, no sentido aqui, que despreza a sua vida, olha, primeiro Deus, depois o próximo, depois eu. A pessoa que vive assim, o que acontece? A conservará para a vida eterna. Só existe nova vida se a antiga morrer. Não tem novo se o velho não morrer. Então você tem que fazer morrer essa natureza egoísta para nascer uma vida que vai servir. Por isso que a Bíblia, ela sempre fala de morte. Nós temos aqui na igreja, se você quiser anotar aí no cantinho, não tem para você anotar, mas você pode colocar. A vida cristã é assim: olha, o batismo é símbolo da morte. Porque batismo significa sepultamento. O batismo é aquele ato do batismo que a gente fala assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Na verdade estou dizendo: eu te sepulto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morreu, está ali. Segura. E eu sempre digo para o irmão: fica tranquilo que eu trago você de volta. E aí, ressuscita com Cristo. Batismo é morte. A ceia, nós vamos ter Santa Ceia domingo, amém, irmãos? Pão e vinho, primeiro domingo do mês, Santa Ceia, pão e vinho. O que a ceia lembra? Morte. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, mas lembra? Morte. Então, o batismo lembra a morte, a ceia lembra a morte, a cruz de Cristo mostra-nos a morte, o símbolo do cristianismo, a cruz, a morte.
Mateus 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, faça o quê? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, ser discípulo de Jesus, discípulo é igual a morte. Vamos lá? Batismo, ceia, cruz, discípulo, discipulado. É renúncia, é se entregar. Então, deixa eu ser um pouco mais claro com você no que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite. Quando a gente fala de morte, é morte de cruz. Não tem retorno. Quem é crucificado não tem jeito, é morte, é o fim. Romanos capítulo 8, 6, versículo 6, Paulo diz assim: pois sabemos, vamos ler juntos? Forte? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Gálatas 2:20 ainda diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas o que é que a nossa sociedade ensina? Você tem direito. Você tem que procurar o que é melhor para você. Faça do seu jeito. Seja como você quer ser. E os outros têm que te aceitar, ainda que seja uma aberração. Todo mundo tem que olhar e dizer assim: está olhando o quê? Está com discriminação? Não, estou olhando tudo tão normal. Normal não é normal. Entende o que eu estou falando? Mas em todos os aspectos. Você tem direito, então mata essa criança que está aí no seu útero. Porque a mulher tem direito. Escolha, faça o que você quer. Você é o centro de tudo. Essa é a cultura que o mundo vive. Quando, 1998, me parece, houve uma campanha do McDonald's, em que fez um sucesso tremendo, então aparecia o lanche bem rapidinho, o pão, 2 hambúrgueres, e o gergelim, esse é o lanche para você. E fez um sucesso tremendo. Aí o Burger King, o concorrente, fez uma outra propaganda. Aqui você escolhe o que você quer. Se você quer hambúrguer, você põe. Se quiser picles, põe. Se você quiser, você põe. Se não quiser, você faz do jeito que você quer. Fez um sucesso muito maior. Por quê? Foi para o apelo disso. Você pode tomar a decisão. Você escolhe o que você quer. Diz que há pouco tempo atrás, um homem de 78 anos foi lá e disse assim: eu quero mudar minha carteira de identidade. Por quê? Porque minha idade está errada. Mas se aqui, o senhor nasceu no ano tal, o senhor tem 75 anos. Eu disse: não, está errado. Eu tenho 45 na minha cabeça, então pode mudar. Aí, 45, porque eu tenho 45. Vocês estão dizendo que eu tenho, não tenho 75. A minha cabeça é de 45. É assim que hoje querem. Não, muda aí. Eu não sou Ronaldo, eu sou Patrícia. Mas é porque na minha cabeça eu sei. Então eu tenho o direito, eu quero ser. Eu quero ser. E é isso que o mundo vai ensinando. E a gente vem para a igreja, a gente chega assim para Deus, dizendo assim: eu quero que seja assim, eu quero que seja do meu jeito. Agora, Jesus, certa vez, estava evangelizando uma mulher e os discípulos foram comprar comida. Quando voltaram, Jesus diz assim, e disseram: mestre, vem comer. Ele disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus disse assim: eu não estou aqui para comer, para beber. Depois, primeiro o reino de Deus, primeiro eu tenho que falar do amor de Jesus para essa mulher. Vocês estão preocupados com comida? Ou talvez os discípulos tivessem pensado: alguém trouxe uma barra de cereal para Jesus, né? Ou ele trouxe dentro da túnica dele, comprou lá na lanchonete do templo e nós não vimos, e trouxe umas coxinhas aí, umas esfirras espirradinhas ali, e comeu escondido da gente. Está vendo só? Tem uma comida que vocês não conhecem Não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Sabe, na vida cristã é assim, às vezes a gente tem mágoa, tem rancor, tem ressentimento, a gente tem raiva, dá vontade de voar no pescoço, de morder. Mas a gente diz assim: não, Jesus, eu tenho que amar. Não posso nem fazer a oração. Como é que é a oração que tem por aí? A oração inversa? Eu que sou pastor não sei, vocês sabem. Oração inversa, eu ouvi falar dessa. Não faz oração inversa. Senhor, manda doença braba para aquele infeliz, Senhor, que pegou minha carteira e não devolveu.
Isso é oração inversa. Eu posso dizer, Senhor, toca no coração daquele abençoado para devolver minha carteira, com meus cartões de crédito. Pior que foi aqui na igreja, mas tá bom. Deus abençoe, porque está nas tuas mãos. O Senhor sabe de todas as coisas. Jesus nos ensinou isso. Enquanto a nossa cultura diz, farte-se, Jesus diz, não, abra mão, até da comida e da bebida, para servir outros. Abra mão do manto e pegue a toalha e a bacia. Servir, nós vamos aprender isso. Por isso hoje o tema é, sirva antes de tudo. Jesus disse, o maior entre vocês deverá ser servo. Mateus 23:11. Um servo de Cristo, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado com Cristo, para o mundo, entende, que não pode voltar atrás. Eu não posso voltar atrás. Eu já morri com Cristo, eu já fui crucificado com Cristo, eu não posso voltar atrás. Jesus diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ei, um servo cristão, crucificado e morto para o mundo, ele entende uma coisa, eu não posso voltar. Não posso voltar atrás. Eu não posso tomar a glória para mim. Um servo cristão, crucificado e morto para o mundo, ele entende que a glória não é para si. Ele não toma glória nenhuma para si. Paulo dizia, quanto a mim, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo, mas Cristo vive em mim. Sou mais eu. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu não estou mais nem aí para o mundo. Um servo cristão crucificado e morto para o mundo, entende que não se justifica para o mundo. Paulo diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, aleluia. Olha, Deus está cuidando de você, Deus cuida de você, não precisa ficar, sabe? Agora, pastor, como é que trabalhamos isso na prática na igreja? Vamos ver então o modelo agora de Atos 11. Como é que a igreja de Antioquia, vamos ler juntos agora esse texto aqui. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, diga, crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para Jerusalém, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Viu neste texto? Crescia e se multiplicava, e eles faziam o quê? Eram servidos. Eram servidos? Serviam. A obra cresce, o reino avança, mas nós continuamos servindo. Eles faziam o serviço. Eles honravam o tudo que eles estavam. Atos 6:7 diz assim, e divulgava-se a palavra de Deus de sorte que se multiplicava muito o número de discípulos em Jerusalém e em muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então isso aqui é maravilhoso de sabermos que a igreja primitiva nasceu, e aí esse texto, vocês lembram lá uma parte que diz assim, e pela primeira vez os discípulos foram chamados do quê? Chamados do quê? O lado de cá eu não ouvi, foram chamados do quê? Cristãos. Nós somos o quê? Veja, como é que esse negócio de cristianismo nasceu? Nasceu com homens servindo. Homens e mulheres negando-se a si mesmo e servindo. Porque eles tinham como modelo o Cristo, que veio servir e não ser servido. E nós como igreja precisamos resgatar isso. Agora, o que acontece na igreja? As pessoas vêm à igreja e ficam observando. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Seria até bom que algumas pessoas que me falaram isso estejam aqui hoje. Não sei se estão. Possivelmente não estão. Pastor, nós estamos chegando na cidade
E nós já assistimos uns 5 cultos aqui. Oh, que bom, irmão. Já fez aí os cursos para ser recebido? Não, nós estamos observando a igreja. Eu digo, ai que legal. Por quê, irmão? Eu quero saber se a igreja, estamos observando, porque... Sabe como quem procura um supermercado, mudou para uma cidade, e aí chega para o dono, o gerente do supermercado, e diz assim, olha, eu estou vindo aqui fazendo compra há alguns dias, e eu estou observando esse supermercado, já observei ali o supermercado quadrangular, já observei o supermercado universal, já observei ali o supermercado Assembleia, e agora eu vim verificar aqui o supermercado renovado. Supermercado renovado, onde você encontra tudo da sua melhor qualidade. E os produtos são? Os produtos são renovados. Bom, aí eu sempre olho e falo assim, então observa logo, porque depois que você tomar a decisão de vir para cá, nós vamos passar a te observar também, se você está disposto a servir. Porque as pessoas querem uma igreja em que elas sejam servidas. O que o pastor? Estou observando o senhor, pastor, já tem uns 2 cultos, fico observando como é que o senhor prega, e vou dizer uma coisa, o senhor tem sinceridade. Eu digo, que bom, se você não fala isso, 34 anos, o pessoal nunca percebeu, só você que está percebendo agora. Não, eu percebi, aí vai botando qualidade, eu disse, parece que isso aqui é um lugar em que as pessoas vêm para que todos nós trabalhemos para servi-lo. E ao contrário, você tem que chegar e dizer assim, pastor, eu encontrei nesta igreja uma oportunidade de eu servir a Cristo Jesus, o Senhor. Está precisando de alguém para limpar banheiro, limpar chão, está precisando de alguém para fazer alguma coisa, eu vim aqui para servir, pastor. Irmão, não precisa nem passar pelos primeiros passos, já dá a carteira dele, recebe domingo que vem, você quer servir? Glória a Deus, irmão. Porque evangelho é isso, gente. Você não vem aqui num fast food, fazer uma refeiçãozinha rápida no meio da semana, para abastecer até chegar no domingo. Domingo, então, você come um rodízio maior, então tem um cultozinho, canta mais umas músicas, faz coisinha. Não, pelo amor de Deus, não é assim. A igreja primitiva nasceu desta forma. Os homens de Deus servindo. Por quê? O servo de Cristo, que morreu, que ressuscitou, ele enxerga os problemas que tem na igreja ou em qualquer lugar, como uma oportunidade de crescimento. Vamos para o texto de Atos dos Apóstolos. Diz assim, os que tinham sido dispersos, por causa do que eles foram dispersos? Diga forte, pela perseguição. Logo eles têm um problema. Os que tinham sido expulsos, dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então vamos lá, houve uma perseguição, eles saem e saíram pregando só para judeus. Só para judeus. Logo depois, alguns deles, todavia, cipriotas e sirenes, foram para Antioquia e começaram a pregar o evangelho também para os gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então, a perseguição que aconteceu lá em Jerusalém por causa da morte de Estevão, a morte de Estevão apedrejado, botou todo mundo para correr. Porque Jesus diz, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e depois vão pelo mundo todo. Eles ficaram em Jerusalém. Aí, morre um, apedrejado, tem mais um para apedrejar, não, já estamos embora, já estamos indo pregar. Só que vão pregando e vão anunciando. Aí o evangelho já chega agora para os gentios em Antioquia. Então, este é o evangelho que tem que ser. A gente tem que, num problema, por exemplo, você foi para um hospital, está no hospital, pregue, sirva Jesus dentro do hospital. Você está lá na fila dos desempregados, sirva Jesus como um desempregado, mas que tem fé e tem confiança. Você está atravessando um momento difícil e você está tendo que se adaptar a uma nova realidade, se adapte a uma nova realidade, mas sendo um servo de Cristo. Em qualquer lugar onde você está, vá anunciando o evangelho. Esse ide por todo mundo, não é assim, eu vou sair para anunciar. Quer dizer o seguinte, indo anunciem um evangelho, indo à feira, indo no supermercado, indo ao banco, indo ao médico, indo à academia, indo viajar, indo pegar um avião, voltando. Então, esse indo é como dizer assim, para você entender esse ide e fazer discípulos, ide pregar o evangelho, é como dizer assim,
Vai e abrace o seu neto e ame seu neto. Ué, isso é automático. Ame seus filhos. Esse ide e fazer discípulos é natural. Ninguém, não precisa ter uma lei que dizer assim, o senhor vai ter neto agora? Tive, tenho 2 netinhos agora. O senhor sabe que tem que amar os netinhos, né? Eu vou me esforçar para amar meus netinhos. É assim? Você entendeu? Quando você se converte, não precisa vir e dizer assim, agora você tem que servir a Jesus. É automático, percebe? No meio da dificuldade, você serve com alegria. Você vai falando naturalmente do Evangelho, você vai conversando, não é? E diz o texto que passaram até a Fenícia, Cipre e Antioquia, anunciando o Senhor, indo, fazendo discípulos, algo natural. Segundo, o servo de Cristo morto e crucificado, ele está convencido da aprovação do Senhor. Amém? Preencha aí. Está convencido da aprovação do Senhor. Quando eu nego a mim mesmo, quando eu tomo a minha cruz e eu vou seguindo Jesus, eu estou plenamente convencido de que eu tenho a aprovação de Deus na minha vida. É isso que nos ensina. Olha, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Eu vou fazer uma pergunta. A mão do Senhor está conosco neste lugar? Amém. É importante você saber disso. Ainda ontem eu me sentei ali à tarde com o nosso irmão muito querido, que é o Josinaldo, e falei, senta aqui, deixa eu conversar um pouquinho, como é que está a sua vida, como é que está? Ele já está 3 anos aqui conosco, ele fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta vai para o interior, para a capela, e começamos a conversar, e de repente eu falei para ele assim, você já fez uma oração confessando Jesus como Salvador? O Espírito Santo tomou conta daquela conversa, sentado debaixo da amendoeira, e ele começou a falar algumas coisas, e oramos junto depois, e ele confessou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Ele está assistindo o culto aqui conosco hoje. Fica de pé, Josinaldo, está lá atrás. Vai fazer o primeiro passo, vai ser batizado. Ele, pastor, amor, essa salva de palma aí não entrou nenhum anjo no céu, quanto mais um pecador. Força, força, força. Amém? Indo, assentado, numa conversa, vamos confessar Jesus, você quer? Quero, em lágrimas, eu recebo Jesus como meu Senhor. Eu disse para ele assim, sem volta, irmão, já era, já foi, nome escrito no livro da vida, Espírito Santo já entrou no seu coração, e na hora bateu um vento, aquele vento que eu estou acostumado a sentir, eu falei, você não tem ideia do que vai ser sua vida daqui para frente, é cruz, dá o glória agora, aleluia, você não tem ideia do que vai ser sua vida daqui para frente, qual é? Carregar a cruz ao lado de Jesus, e servir, amém, amém ou não amém? Amém, igreja? É para aplaudir de pé, fica de pé e aplaude ao Senhor, é para aplaudir de pé, em nome de Jesus, nós somos chamados para servir, cada um deve levar a sua cruz, e tem a aprovação de Deus, amém, a mão do Senhor está sobre nós, dê um glória a Deus bem forte, coisa maravilhosa, né, gente? Pode sentar, é fenomenal, como diz o pastor Elias Dantas, é fenomenal. Uma igreja aprovada por Deus tem a mão de Deus sobre ela, porque Deus só coloca a mão em coisas que Ele aprova. Deus só coloca a mão em coisas que Ele aprova. E se você quer andar com Deus, você não vai conseguir agradar todo mundo. O mundo vai te odiar. O mundo vai te odiar. Rick Warren diz, eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas do fracasso eu sei, é tentar agradar a todas as pessoas. Um servo de Deus, ele caminha assim, buscando a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Porque a mão do Senhor estava sobre os discípulos e eles procuravam agradar a Deus e não aos homens,
existia conversão de vidas, as pessoas iam se convertendo, havia visão missionária, a notícia das coisas boas de Jesus foram seguindo até chegar em Antioquia. Por isso que nós temos que viver dirigidos pelo Espírito Santo. E o resultado da ação missionária está no versículo 26. Vamos ler. Vamos lá? 1, 2, 3. E durante o ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Irmãos, olha, é preciso de uma unção de Deus para prosseguir nos dias maus. Se alguém desiste de servir a Cristo por causa das lutas, é porque nunca teve uma experiência com Cristo. Porque cristão de verdade é que nem massa, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais é perseguido, mais cresce. Quanto mais vem luta, mais ele se firma com Deus. Sabe, nós somos carvalho de justiça, o vento não quebra, firme, plantados pelo Senhor, enraizados, enraigados. A maior convicção que eu tenho acerca da obra do Senhor nesta igreja é que a mão do Senhor está sobre nós. Oh, glória a Deus! Isso é real. Terceiro, o servo de Cristo, que já foi morto, crucificado e vive para Cristo agora, ele promove um ambiente de graça no meio das pessoas. Você está escrevendo, escreva graça. Olha o versículo 23, vamos ler juntos? Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Igreja não é o prédio. Não teria graça nenhum se muitos pastores, o presidente da igreja, diretor executivo que esteve aqui recentemente no encontro de avivamento, lembram? E eles chegassem aqui e vissem um prédio bonito, tudo que aqui, né? Tudo assim. Nossa, pastor, que bom, você vai ter o culto amanhã, domingo. Tem 2 cultos, pastor? Não, a gente só tem meio culto domingo. Ué, mas por que meio culto? Não, tem umas 15 pessoas que vêm só. Essas 15 pessoas que construíram, que são 15 empresários riquíssimos, construíram tudo. Eles iam dizer, não, essa não é a igreja de Jesus. O prédio, a construção é importante, mas o que é mais importante é o serviço, o trabalho, a disposição, a conversão, a mudança de vida, de gente transformada, de gente lavada pelo sangue de Jesus. E isso promove um ambiente de graça no meio das pessoas, e que por isso cada vez chega mais gente, e é batizando gente, eu entrego a vida para Jesus debaixo da amendoeira. Hoje à noite aqui vai ter pelo menos 5 pessoas entregando a vida para Jesus, vai ter 5 pessoas dizendo, eu quero ser de Jesus, eu quero entregar. Então, nós precisamos saber como servir a igreja e como igreja servir. Como é que eu posso fazer? Por isso que o Espírito Santo reparte dons. Lá em 1 de Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12, ele dá dons para o serviço, dá dons para irmãos tocarem aqui maravilhosamente. Irmãos, você pode estudar o quanto for, você não vai tocar igual a eles, não. Eles receberam o dom. Eu posso me esforçar o tanto que eu quiser, mas eu nunca vou ter a destreza que a pastora tem para dar uma aula. Dá um show. Tem o dom. Sabe, você, às vezes tem um dom de Deus aí na sua vida, que você serve mais do que todo mundo, porque você tem um coração aberto. Sabe aquele um que diz assim, que dá tudo que tem? Tem que dizer assim, eu preciso segurar aquele ali, que senão ele sai e volta sem nada para casa. Se brincar, volta sem a roupa do corpo, porque Deus ajudou os outros. É um dom isso. Tem gente que tem dom de ir em funeral. Não tem? Adoro o funeral. Quem gosta de funeral aqui? Ninguém? Tem gente que gosta. Não, eu estou indo no funeral. A minha avó era assim. Eu vou ali, está tendo ali uma sentinela, né? O interior fala assim, está ali. Mas quem é? Eu falo, não sei, vou lá. Fazia o quê? Eu vou lá. Sempre tem alguém conhecido. Prosear, contar as histórias, os causos, dar umas risadas. Mas, agora, vindo para o Evangelho, tem gente que tem dom de cuidar de pessoas que estão doentes, cancerosas, leprosos. Gente que ninguém quer andar. Gente que tem dom. É um dom dado por Deus para servir. Numa igreja cristã saudável,
pequena ou grande, urbana ou rural, rica ou pobre, a graça de Deus mostra o serviço dessas pessoas, os dons que elas receberam. A graça de Deus é algo que não pode se esconder. Quando Deus abençoa, quando Deus dá, esta pessoa floresce em qualquer lugar. Então, que você e eu sejamos homens e mulheres que estejamos indo, testemunhando os frutos do Evangelho de Jesus e do que nós temos colhido. Eles sempre iam fazendo isso. Olha, a notícia chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e então enviaram Barnabé de Antioquia. As boas notícias se espalharam tão depressa que a notícia chegou em Jerusalém, e eles falaram assim, então se estão pregando lá em Antioquia, vamos mandar alguém aqui para fazer os primeiros passos com eles, para fazer o Verdades Básicas lá. Fugiu o nome dele agora. O Barnabé foi fazer esse trabalho de discipulado. Quem aqui faz trabalho de discipulado aqui na igreja? Já trabalhou com Verdades Básicas, serviu no Ministério Verdades Básicas, está servindo agora no Primeiros Passos? Levante a mão. Quem? Discipulador? Olha quanta gente. Então foi isso que Barnabé fez. Porque o servo de Cristo, morto e crucificado, serve com uma espiritualidade contagiante. Como é que era o Barnabé? Vamos ver como é que Barnabé era? Ele dava aula de primeiros passos, tá? Olha como é que ele era. Ele era um homem bom, aleluia. Tem homens bons aqui na igreja? Homens e mulheres bons aqui na igreja? Glória a Deus. Cheio do Espírito Santo. Aí quebrou a mesa, glória a Deus. Cheio do Espírito Santo. Cara bom, cheio do Espírito Santo. E o que mais que ele tinha? Fé. Olha, um homem e uma mulher que são bons, cheios do Espírito Santo, são características: bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Sejamos nós e vivamos nós esta espiritualidade tão contagiante que as pessoas digam: eu quero ser como você é. Eu quero ser como vocês. Espiritualidade contagiante leva a conversões em massa. Repita comigo: espiritualidade contagiante, conversões em massa. Eu estava conversando hoje, eu estava atendendo o irmão, falando das memórias do 30 Semanas, e eu falei para ele do momento que nós oramos antes, oramos depois, agora na tarde, e eu disse assim: irmãos, ele falando da beleza do 30 Semanas, está sendo lindo, irmãos. Igreja, é choro todo dia. Eu vi as irmãs ali hoje fazendo também a Tita, a Aline, outros irmãos, ontem irmãs chegando mais cedo, estacionando os carros ali, e vindo ali para debaixo de uma árvore, para os irmãos poderem falar, e eu disse assim: essa ferramenta 30 Semanas que Deus deu para a família renovada, vai ser tão poderosa na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, que vai vir gente do interior para lotar essa igreja, para participar desse processo terapêutico 30 Semanas, porque gente, isso é contagiante, quem passa por isso, a irmã está ali, que eu vi chegando ontem com os confidentes, que está nessa fase agora da aula de terça-feira. Que coisa linda isso. Esse é o Evangelho. As pessoas estão servindo. Quanto está ganhando cada pessoa dessa? Não está ganhando nada. Uma hora no psicólogo aí é 200, 250 reais para você falar metade não. Você vai ter que gastar uns 4, 5 meses lá, ou mais, para começar a fazer alguma coisa. Teve uma irmã que estava já no psicólogo, trabalhando já uns 2, 3 anos, e aí fez aqui o 30 Semanas, quando voltou com as memórias dela, a doutora falou: você está curada, 30 semanas, deu alta, o que o outro não resolveu, por quê? Porque está sendo feito aqui, e eu não estou desmerecendo nenhuma profissão, claro que não, a nossa pastora é psicóloga, e faz um trabalho lindo, maravilhoso, mas o que eu quero mostrar e falar é que o 30 Semanas está sendo uma ferramenta com o conhecimento humano, mas com a graça do Espírito Santo sobre nós. É por isso que mexe, trabalha, libera unção.
Então Barnabé era um homem íntegro, um homem bom, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, de fé, um homem de integridade, e ele exortava o povo a permanecer na fé, porque ele tinha unção, e a unção vem de Deus. Diga, a unção vem de Deus. Diga, a unção para servir vem de Deus. Mas o caráter vem da formação e da decisão do homem. Diga, a unção vem de Deus, caráter vem das minhas decisões. É isso que na igreja nós precisamos, homens com caráter e com unção, homens e mulheres com unção e com caráter. Um sem o outro não funciona. O servo de Cristo morto e crucificado entrega ofertas voluntárias para o ministério. Olha que interessante. Nós estamos falando do nascedouro da igreja primitiva, os primeiros cristãos, lembram-se? Assim foram os discípulos de Antioquia chamados pela primeira vez de cristãos. Olha o que eles fizeram agora. Os discípulos, cada um segundo a sua possibilidade, repita comigo. Decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Vida cristã é dar de si e do seu. Vamos repetir? Escreve aí, vou esperar você escrever, anota aí num cantinho, já terminou? Vocês já clicaram a caneta? Clica ela aí, deixa aí. Vida cristã é dar de si e do seu. Essa tal de vida cristã que a pessoa só quer fazer, mas quando chega a hora de dar o que tem, não põe nada, não é verdadeira. Veja que eles fizeram tudo isso, fé, cheio do Espírito Santo, saíram pregando, ganhando gente, ganhando não sei o quê, mas agora falou assim, tem gente necessitada, vamos recolher todo o dinheiro que for possível e vamos mandar para ajudar aqueles que estão em necessidade. E é por isso, irmãos, que nós não podemos deixar que tenham necessitados no nosso meio. Paulo diz uma vez, e eu sempre cito isso aqui na igreja, Filipenses 4,13, não que eu procure ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Eu gosto desse versículo de Paulo, já citei várias vezes aqui na igreja. Quando a gente vai pedir oferta, não é que eu estou procurando donativo para a igreja ou oferta para a igreja. Eu estou procurando uma maneira de vocês serem mais abençoados. Porque toda vez que você reúne e dá, abre espaço para você receber mais. E a igreja verdadeira não tem necessidade, não tem necessitados. A igreja de Jesus é próspera. A igreja de Jesus não tem ninguém mendigando, passando fome. Porque um ajuda o outro, um socorre o outro, um consegue emprego para o outro, um ora com o outro, um estimula o outro, a mensagem anima, e a pessoa levanta, e ela vai trabalhar, e ela vence. Então, esteja sempre assim, servindo ao Senhor. Então, vamos servir com o que temos e com o que somos. Vamos servir de todo o coração, aqui na família renovada. Você foi chamado para abençoar, abençoados para abençoar. Vamos servir de todo o nosso coração. Escolha uma área para você servir. Veja uma área que você pode colocar o seu coração. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, diz no capítulo 2, verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Groesch, ele fala assim, os momentos em que você escolhe servir a outros e pôr as necessidades deles em primeiro lugar, determinam o tipo da história que você contará amanhã. Eu quero ler com vocês, porque você não deu nenhum amém. Não ouvi nenhum amém. Vamos lá. Espera aí, esquece que está terminando e você já está pensando em correr para o carro. Esquece o relógio. Senão eu também começo a correr aqui e vai tudo atropelado agora. Calma aí, vamos lá. Leiam comigo. Os momentos em que você escolhe servir a outros e pôr as necessidades deles em primeiro lugar, determinam o tipo de história que você contará amanhã. Tudo que eu semear hoje é o que eu vou colher amanhã. Eu já disse aqui, gerações passadas, como a da pastora Cláudia, semearam. O bisavô dela foi um plantador de igreja. O avô dela, um fazendeiro, construiu inúmeras igrejas presbiterianas independentes.
O pai e a mãe dela, ele é um advogado muito renomado, a mãe uma professora de universidade, viajaram o Brasil inteiro, fundando a igreja presbiteriana renovada e dando tudo de si. O Dr. Jamil foi um homem que quando morreu não deixou nada, porque tudo ele gastou na obra de Deus em termos de recursos financeiros, mas deixou um legado, uma bênção, que estende-se hoje sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos, a bênção do Senhor. Então, como você serve aos outros, hoje determina a história que você vai contar amanhã. Comece hoje a plantar, comece hoje a servir, comece a ser um dizimista fiel, um ofertante. Aliás, não existe servo que não seja dizimista e ofertante. Não existe alguém que sirva antes de tudo, que esteja sendo ganancioso. Ele serve. Por isso que esta última divisão, o servo de Cristo, morto e crucificado, entrega ofertas voluntárias para o ministério do Senhor.